Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje iniciaremos mais um módulo em que falaremos sobre proteção contra incêndio e explosão. Tema que surgiu depois de vários incidentes, mas depois que teve aquele acidente na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, a gente viu que esse tema ficou ainda mais presente nas empresas. Hoje, para conseguir um alvará na prefeitura de funcionamento, dependendo da sua atividade e de ocupação e da metragem da área ali de sua estrutura, né, é necessário atender várias medidas de segurança, né, e tem aí o pessoal que hoje elabora, né, que são os engenheiros. O engenheiro agrônomo, ele não pode elaborar esse tipo de projeto. No entanto, se ele especializar em segurança do trabalho, ele pode sim elaborar esses projetos, estar aí acompanhando a execução, né? Já a execução seria só o engenheiro civil aí, juntamente com o cadastro no Corpo de Bombeiros. Mas eu venho aqui falar para vocês, né, a importância desse tema a ser discutido aí pelos proprietários rurais. Não só a gente vê aí a importância da proteção de incêndios, né, incêndios florestais, mas em depósitos também a gente vê que tem muito a que melhorar. Então, um incêndio em grandes proporções, né, faz com que os processos de fabricação parem e gere perda de tempo, o que reduz a produtividade. E não só isso, né? Pensa só se acontece um incêndio, né, em que não tem ali uma rota de fogo definida, não tem extintores de incêndio ou outros equipamentos de combate a incêndio na indústria, né? A gente tem uma grande chance aí de não ter perda só material, né, mas também de vidas. E quando a gente fala de vidas, é importante lembrar que cada pessoa é importante para alguém e a gente tem que nos responsabilizar aí, não só por mim, mas pelo outro também. Hoje a gente tem uma norma aí regulamentadora em que fala o seguinte, que todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Então, cada estado tem a sua legislação. Não muda muito, mas a gente vê que algumas destrincham melhor essas determinações. No entanto, a que a gente deve atender aqui, né, é a do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Quando falta entendimento, eu posso recorrer a outras normas, né, de outros estados. Fica a critério aí do responsável técnico pela elaboração do projeto. E digamos que aquele responsável técnico, né, que elaborou o projeto tem uma responsabilidade muito grande, porque é ele que vai garantir a proteção ali, que aconteça um incêndio, né, em grandes escalas e que eu consiga atuar ali no seu combate. Caso vocês tenham curiosidade, né, esse é o link em que leva aí para conhecer as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, em que tem ali as diretrizes para o responsável técnico elaborar um projeto de combate a incêndio. Quando a gente vem aqui em instruções técnicas, nós vemos que são várias, né? São 44 instruções. Então, para cada tipo de necessidade, a gente tem aí uma instrução. A gente vai ter que recorrer não só a uma, né, mas várias para compor aí um projeto, né? Deixo aí para vocês depois dar uma olhadinha, tá bom? Então, voltando aí, segundo Brentano, né, o fogo pode ser definido como uma reação química denominada combustão, que é a oxidação rápida entre o material combustível, sólido ou líquido ou gasoso e o oxigênio do ar, provocada por uma fonte de calor que gera luz e calor. Enfim, né, a gente vê que o fogo ele é uma reação química que acontece entre três componentes, que é o combustível, o comburente e o calor. Então,
O que vem a ser o combustível, né? Aquele material. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. E o oxigênio, ele precisa estar aí uma porcentagem acima de 13% para que tenha aí essa reação, né? E o calor seria a energia que provoca, né, o calor. Aqui a gente tem alguns exemplos de combustível, né? A madeira, gasolina, óleo, substâncias que são inflamáveis, né? E também a gente tem aqui o gás, né? Que seria o GLP, né? Que a gente usa aí nas nossas cozinhas. O comburente, que é o elemento que ativa e dá vida à combustão, a gente tem vários, né? Mas o mais comum que a gente vê falar, né, é o oxigênio, e que depende da sua concentração para que ocorra ali essa reação química, né? Que a gente vê aí que é de 16 a 18 normalmente essa concentração no nosso ambiente natural. O calor também é uma forma de energia, né? O elemento que inicia o fogo e permite que ele se propaga, né? Aqui, eu não sei se vocês repararam, né? Mas o título dessa introdução é triângulo ou tetraedro do fogo. Por quê? O triângulo, a gente viu que são 3 substâncias, né? O combustível, o comburente e o calor. No entanto, algumas bibliografias trazem como sendo um tetraedro. Por quê? Tem um quarto elemento aí que vem a compor esse diagrama, que é a reação em cadeia. Então, o fogo só acontece se tiver uma reação em cadeia. E o que vem a ser, né? Os elementos combustível, comburente e calor, isoladamente, não produzem fogo, né? Só quando se interagem entre si, né, que realizam a reação em cadeia, gerando a combustão e permitindo que ela se mantenha. Portanto, a gente faz vários treinamentos de brigada de incêndio, né? A gente fala que para a gente acabar com o fogo é apenas necessário retirar um desses elementos do tetraedro. Mais à frente eu vou falar das formas aí de extinção do fogo, né? No entanto, vamos aí dar início falando sobre as formas de propagação do fogo, né? Que pode ser por condução, que é quando o calor é transmitido de um corpo para outro, ou em um mesmo corpo, de molécula para molécula, né? Aqui eu trouxe, né, o exemplo de um fósforo em que a chama vai passando, né, para outras, né? Então essa é por forma de condução. A convecção, que é o calor transmitido através de uma massa de ar quente, né, de um ambiente para o outro, por meio de compartimentações. Aqui a gente vê 2 casas, né, em que o fogo passa para outra. Não é que o fogo pulou, né? E sim devido ao calor aqui que aqueceu o combustível aqui e aconteceu a reação e acabou gerando aí o fogo. Outra forma de propagação é a irradiação, que é a transmissão do calor por meio de ondas caloríficas através do espaço. Então a gente tem aqui que pode ter a questão aí do fogo, né, que está longe ali, e tem uma onda de calor que vai aquecer, né? Então aqui a gente pode ter tanto a convecção, né, em que é a massa de ar aquecida de um ambiente para o outro por meio de compartimentações, mas também tem a irradiação, que aqui também pode vir a acontecer, né, se não tiver aí uma distância de segurança. Agora vamos falar sobre os métodos e sistemas de extinção ou controle do fogo, né? Sabendo que o fogo só existe quando estão presentes em proporções ideais o combustível, o comburente e o calor, reagindo em cadeia, concluímos que, quebrando a reação em cadeia e isolando um elemento do fogo, teremos a interrupção da combustão. Então, é o que eu já havia dito, né? Para a gente acabar com o fogo é necessário que a gente retire apenas um desses elementos aí para que ele não ocorra. E como que a gente pode fazer isso, né? Existem alguns métodos que pode ser tanto por resfriamento, que consiste na diminuição da temperatura e consequentemente na diminuição do calor. Isso pode ser feito por água, né? A gente tem aí
em algumas ocupações em que é exigido o hidrante, né? Então, com o hidrante eu consigo ali jogar água, né? E garantir o resfriamento e, consequentemente, a diminuição do calor. Temos também o método de extinção por abafamento, em que eu impeço que o comburente, né, o oxigênio nesse caso, permaneça em contato com o combustível numa proporção ideal para a alimentação da combustão. Ou seja, quando eu tampo, né, aquele oxigênio que está ali, ele vai ser consumido. Acontece uma reação química, né, em que o calor ali ele usa do oxigênio e então deixa de existir um oxigênio porque aquele ambiente está fechado, né? Então esse fogo ele vai ser quebrado porque eu retirei um dos elementos da reação em cadeia. Temos também o método de extinção por isolamento, que é através da retirada do material que está queimando. Então, se eu tenho ali uma grande quantidade, né, eu posso ir lá tirar a quantidade que eu consiga, né, que ainda tenha segurança de que eu não vou me colocar em risco indo lá retirando essa quantidade de combustível ainda a ser queimado, né, e através dessa retirada que está próximo ao fogo, e que deverá entrar em combustão por meio de um dos métodos de propagação, eu consigo aí que o fogo acabe, né, que não atinja grandes proporções, né. Eu trouxe aqui um exemplo que a gente vê muito, né, na zona rural, que é a questão aqui do aceiro, né. A gente tem aí algumas áreas em que tem árvores próximas, né, de plantios ou outras formas de plantações ou de casas, né, em que é necessário ter um aceiro. E para que a gente garanta essa segurança de que se pegar fogo aqui nessas árvores, não vá passar para casa ou para as plantações, tem que ter uma distância, né? E essa distância é determinada da seguinte forma: eu tenho a altura dessa árvore aqui, né, em que deve ser essa faixa roçada aqui 4 a 5 vezes a altura dessa árvore. E então tem a área aí também que é a da estrada, né, uma limpa mesmo. Esse método ele é muito eficiente, tá? Quando está em um incêndio aí também, a gente vê que o pessoal vai lá, passa a máquina para que não aconteça disso, né? De que não se propague com grandes distâncias esse fogo, né? E consiga aí controlá-lo. A gente tem vários extintores, né? Classes de extintores. E eu trago aqui para vocês a importância dele ser desobstruído. Em muitas empresas que a gente visita, a gente vê que o extintor ou está escondido ou ele está obstruído. Então, que tem até uma figurinha engraçada aí, né? Que não deve se esconder o extintor, né? Senão, quando acontecer um incêndio, a pessoa não vai saber aonde que se encontra, né? Para poder combater e tendo aí que percorrer várias distâncias, uma distância longa para conseguir encontrar um extintor e até esse momento que é de deslocamento, esse fogo já pode vir a atingir grandes proporções. Então, é interessante o seguinte, saber que o extintor ele é usado para princípios de incêndio. Eu não vou conseguir combater um incêndio grande, né, em grande escala, com o extintor. Mas é necessário ter de certo em certo perímetro, né, esse extintor. Porque se eu ver um princípio de incêndio, é ele que eu vou recorrer. Não é um hidrante. Até eu abrir esse hidrante, essa mangueira, esse incêndio já atingiu grandes proporções. A ideia a entender é a seguinte: se aquele fogo eu consigo controlar com o extintor, não vai me colocar em risco, né, eu consigo combater com o extintor. Agora, se aquele fogo já atingiu proporções em que não garanta mais a minha segurança, eu devo recorrer a outro método de extinção,
né, que pode ser aí o hidrante. Então, vem aí a reforçar que a finalidade do extintor é realizar o combate imediato e rápido em pequenos focos de incêndio. Sendo assim, o extintor não deve ser considerado como substituto de sistemas de extinção mais complexos, mas sim como um equipamento adicional. Para finalizar essa parte, gostaria de trazer aí, de forma ampla, os deveres e obrigações nossa aí, tanto como cidadão, como também empregado, como empregador, né? Procurar conhecer todas as saídas que existem no seu local de trabalho, inclusive as rotas de fuga, porque quando acontece um incêndio, você deve saber exatamente para onde ir, né? Participar aí ativamente dos treinamentos teóricos, práticos e reciclagens que lhe forem ministrados quanto a essa questão, né? Conhecer, praticar as normas de proteção e combate ao princípio de incêndio quando necessário e possível. Para finalizar, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nessa instrução técnica de número 15, em que consta lá naquele link que eu compartilhei com vocês nessa aula, né, que vem aí demonstrar algumas sinalizações de emergência do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, né? Tem várias sinalizações e essas sinalizações são importantes porque se você, como engenheiro agrônomo, vir a compor uma empresa aí em que vai ser necessário executar esse projeto, né, é interessante que você conheça aonde tem cada item, né, para que acompanhe a execução. Então, deixo aí para vocês. Ao finalizar, na próxima aula a gente pode vir discutir aí alguns projetos para vocês entenderem como que são colocados ali no projeto, beleza? Então, até mais e boa atividade para vocês.